O ministro do Desenvolvimento Regional, Potiguar Rogério Marinho, entregou unidades habitacionais do residencial Irmã Dulce 2 em Parnamirim e tem outras agendas aqui no Rio Grande do Norte. É com o ministro Rogério Marinho que eu converso agora. Boa tarde, ministro. Seja bem-vindo. Boa tarde, Jorge. Estou à sua disposição. Sobre essas entregas aqui no estado do Rio Grande do Norte, qual o balanço que a gente pode fazer, já chegando ao final do ano de 2021, do trabalho do Ministério do Desenvolvimento Regional para o Rio Grande do Norte? Olha, desde 2020, eu acho que fevereiro ou março de 2020, né, nós estamos pensando e realizando uma obra aqui no estado que eu considero de fundamental importância, que é a segurança hídrica, Jorge. Historicamente, o Rio Grande do Norte tem problemas de água, como o Nordeste brasileiro. Então, nós fizemos uma ação para trazer essa questão como uma espinha dorsal da nossa atuação no Ministério. O canal do Apodi, nós estivemos ontem, inclusive, em Cajazeiras, na Paraíba, e também em São José, São José de Piranhas, exatamente, na Paraíba, vistoriando as obras que dão início ao canal do Apodi. Essa obra, ela prospectada em Caiçara, lá naquela região da Paraíba, a água de Caiçara, que é derivada do eixo norte, vai permitir que toda a tromba do elefante, todo o médio e alto oeste, tenha nos próximos 3 anos segurança hídrica. São 34 municípios e quase 20 mil hectares que vão ser aproveitados como agricultura irrigada. Isso é uma transformação para aquela região, desde Major Salles, na tromba, até Mossoró, né? Você vai perenizar o rio Mossoró e vai permitir que os reservatórios de Angico, Pau dos Ferros, Santa Cruz, né, sejam reservatórios. O pessoal já estava na rede social mandando mensagem dizendo que por lá está faltando muita água. Pois é, daqui a 3, 4 anos vai estar resolvido. Começamos a obra de R$1 bilhão, né? Nós também fomos vistoriar as águas do São Francisco, vão chegar no Rio Grande do Norte. Como é que vai ser essa adaptação? Porque no início disseram que as águas não vinham para o Rio Grande do Norte. Como é que essas águas chegam e quando, ministro? Esse canal do Apodi que eu falei primeiro é uma ação que não estava prevista na transposição original. Foi fruto dessa nossa identificação com o Estado e da necessidade que o Estado tem. O que vai chegar no Rio Grande do Norte agora é o projeto originário do Eixo Norte. Nós concluímos o último trecho, que fica entre Caiçara e Engenheiro Avidos, na Paraíba, 8 quilômetros. O presidente, inclusive, foi inaugurar junto conosco há 30 dias atrás, na Paraíba. E as águas estão no lugar chamado Boa Vista, que é um reservatório que fica na cidade de São José de Piranhas. São 256 milhões de metros cúbicos, então ele tem que chegar a um determinado nível para verter para o reservatório seguinte, que é Caiçara, de lá para Engenheiro Avidos. Engenheiro Avidos, nós estamos desassoreando, ou seja, limpando o rio Piranhas, que fica a 130 quilômetros de Jardim de Piranhas, no Rio Grande do Norte. Então, essa limpeza do leito do rio e a preservação e conservação da barragem Engenheiro Avidos é a obra que a gente está fazendo agora. A nossa expectativa é que as águas consigam chegar ao Rio Grande do Norte, por Jardim de Piranha, de lá até Oiticica, final de janeiro, princípio de fevereiro. E o presidente deve vir nesse momento? O presidente virá conosco para abraçar o Rio Grande do Norte, que é o último estado do Nordeste setentrional a receber as águas. Uma coisa importante aí para quem está nos ouvindo aí, vendo, assistindo, se diz muito que o presidente está pegando uma carona numa obra que começou em governos anteriores. Primeiro, é nossa responsabilidade cuidar do Estado brasileiro, independente de quem tenha começado a obra. E essa obra é pensada e trabalhada desde Dom Pedro II, né? Tem mais de 150 anos. Mas quando nós chegamos, as águas do Eixo Norte ainda estavam em Pernambuco, que é o estado doador, que ele é captado em Cabrobó, e daí vai para os outros 3 estados. Nós levamos água com o presidente para o Ceará, Penaforte e Jati. Nós chegamos na Paraíba com as águas do Eixo Norte. E nós vamos chegar ao Rio Grande do Norte. Então, os 3 estados foram beneficiados pelo Eixo Norte na administração do presidente Bolsonaro. E é uma obra importantíssima para o Brasil, para o Nordeste, né, e para todos nós, porque a segurança hídrica é literalmente uma transformação, uma virada de página aqui para o Rio Grande do Norte. Ministro, qual o impacto da suspensão das emendas do relator, chamado orçamento secreto, que os parlamentares destinavam recursos para algumas cidades, para a compra de maquinário no Ministério do Desenvolvimento Regional? E como essa melhoria tem transparência? Assim, porque um dos questionamentos é que não havia transparência na aplicação dos recursos.
Olha, o que nos cabe é cumprir decisão judicial, né? E aí eu vou lhe fazer até um repto, né? Um desafio no bom sentido. Todas as democracias do mundo, né, a peça parlamentar mais importante é o orçamento. Quando ela é votada, ela significa que no ano seguinte, o que é que vai ser investido na educação, na saúde, na infraestrutura, na área social, nos programas voltados à diminuição de desigualdades. O que é que acontece no Brasil, via de regra? A grande imprensa que cobre o processo orçamentário fica de costas para essa votação. Normalmente é uma votação protocolar, que acontece de forma simbólica. Após a votação do orçamento, a peça orçamentária, a aplicação no ano subsequente. O que é que está acontecendo? De repente se descobriu que em 2020, a gente está em 21, o Parlamento Brasileiro criou uma figura chamada RP9, resultado primário número 9, de discricionalidade, ou seja, de autoria, de vontade do Parlamento através do relator do orçamento. Então, isso foi criado em 2020, aí de repente descobriu-se que não tinha transparência, era secreto, se arguiu essa inconstitucionalidade junto ao STF, há uma decisão liminar da ministra Rosa Weber, suspendendo a aplicação desta parte do orçamento, e a nós cabe aguardar a decisão do mérito. Nós temos quase 3 bilhões de reais de recursos provenientes desse RP9, aguardando de que forma será ou não executado. Se isso não acontecer em tempo hábil, George, o recurso vai ficar esterilizado no orçamento e vai servir para pagar a dívida que o Brasil tem para com seus credores. O próprio Judiciário fez a solicitação do envio da destinação e foi dito que seria impossível fazer o rastreamento de quem foram os parlamentares que indicaram essas verbas, sendo que a transparência está prevista no serviço público e deve ser conferida. Dessa forma, não dificulta também o trabalho e o controle? A nós cabe receber, porque foi votada uma lei no Parlamento, pelo Senado e pela Câmara Federal. Aliás, muitos parlamentares que hoje estão falando contra, ou se omitiram, ou votaram a favor. Né? 2 vezes já, 20 e 21. Então, nós recebemos do relator a indicação daquela ação em determinado município ou em determinado estado. Nos cabe verificar se aquela ação está adequada do ponto de vista formal, né, e do ponto de vista jurídico, e se há cobertura orçamentária e aplicar. Sobre a filiação partidária, o PL, junto do presidente Jair Bolsonaro, o senhor assinou a ficha de filiação. Quais são as perspectivas neste ingresso à legenda? Olha, nós fomos convidados pelo presidente para acompanhá-lo. Estou mais de 1 ano e 2 meses, 3 meses sem partido. E é evidente que o projeto do presidente é o nosso projeto, é o que nós defendemos. Nós defendemos o respeito às famílias, nós defendemos a democracia dos meios de comunicação e o livre-arbítrio, nós defendemos essa volta, esse sentimento patriótico, né, de você ver as ruas estão tomadas pelo verde e amarelo, que há muito tempo a gente não via, né? Nós defendemos, enfim, o empreendedorismo, a livre iniciativa, nós defendemos a desburocratização, a diminuição do tamanho do Estado, para que ele seja mais eficiente e preste melhor serviço à população. Então, são ações que estão sendo sentidas pela população na própria pele. Veja, quando eu falei de segurança hídrica, só de canais que estão sendo construídos ou foram edificados, nós estamos falando de mais de 2.000 quilômetros, de Sergipe até o Piauí. Então, são ações que vão nos dar a curto prazo, eu falo de 5 ou 6 anos, um processo de emancipação da região Nordeste, que hoje tem 30% da população e 14% da renda nacional. Essa desigualdade nos aflige a todos, né? Nós fizemos uma modificação de um marco regulatório, que foi o marco do saneamento, em apenas 1 ano. Nós aumentamos em 10 vezes o valor dos investimentos que estão sendo feitos em saneamento no país. Então, nós temos hoje uma tragédia, 35 milhões de pessoas não têm água tratada nas suas casas, 100 milhões de pessoas não têm esgoto tratado. Então, até 2033, esse é o sarrafo estabelecido, a ideia é 99% de universalização do serviço de água e 90% de esgoto. E está começando de uma forma muito forte. No primeiro ano, aumentou em 10 vezes o volume de investimento. Nós esperamos que isso aumente em 12 a 14 vezes no segundo ano. Então, nós vamos atingir, e está sendo feita uma revolução no país. Agora, é importante que as pessoas percebam o que está acontecendo.
Hoje existe um sentimento, eu diria, até de uma certa aflição, porque aumentou o preço do combustível, porque aumentou o preço do gênero de primeira necessidade, de alimentos, de serviços, mas é um problema que o mundo está enfrentando. Quando você leva uma carga de contêineres hoje, da Europa para a China, por exemplo, ou da China para o Brasil, aquele container onde fica a mercadoria dentro, aumentou 400%, 500%, porque o mundo todo fez lockdown, paralisou a economia. E esses contêineres ficaram represados nos grandes portos do mundo. Então, há um desequilíbrio na nossa cadeia logística. A inflação na Europa está acima de 5%. Isso Aqui tá quase a maior em 25 anos. Estamos quase com o dobro. Mas nós estamos com a maior inflação em 25 anos. Os Estados Unidos está em 5% também, a maior inflação que eles têm em mais de 30 anos. O preço dos combustíveis no Reino Unido aumentou em 300%. Na Alemanha em 150%. Então, isso não significa que nós não temos que fazer a nossa parte para melhorar a situação do país. Eu estou falando que é uma questão de caráter global. Então, o próximo ano, nós já vamos começar o ano com o Auxílio Brasil turbinado, acima de R$ 400. O governo está fazendo um esforço para permitir que a população de baixa renda tenha o Vale Gás, já ratificou essa legislação. Você vai pagar a metade do botijão de gás para essa população que está no CAD único, com extrema pobreza. Os preços do petróleo estão diminuindo em função do problema de uma nova onda pandêmica, né? Já baixou aí para $62 o barril, estava em 82, esperamos que em breve isso chegue às bombas, né? Nós sabemos que há uma negociação e uma concertação com os estados, que eles precisam resolver essa questão do ICMS, porque o ICMS não é cobrado sobre o preço da refinaria, é cobrado sobre o preço final. Então, em vez de ser 17%, às vezes é 40%, 35%, é um imposto muito alto. Nesse momento de dificuldade, é necessário que todo mundo se ajude, para que a população tenha conforto, né? Agora, por outro lado, nós estamos comemorando e terminando o ano com quase 2.600.000 novos empregos criados no Brasil. Ministro, o projeto do presidente Jair Bolsonaro é o projeto do ministro Rogério Marinho. E o projeto do ministro Rogério Marinho é o projeto do presidente Bolsonaro, a candidatura ao Senado Federal? A nível de país, sim. A nível do Rio Grande do Norte, é um projeto que tem que levar em consideração as dificuldades que o Estado enfrenta. O Rio Grande do Norte, há 10 anos, arrecadava mais do que a Paraíba. O Rio Grande do Norte não tem um porto. O Rio Grande do Norte precisa de um projeto de desenvolvimento que gere emprego, renda e oportunidade para a população local. O senhor será candidato ao Senado Federal? Desde que eu sou pré-candidato hoje, né? A minha candidatura vai se concretizar por ocasião das convenções partidárias e, evidentemente, se a população entender que a nossa discussão em relação ao Senado não é discussão de fulanizar o debate. Eu não estou muito preocupado em quem é o contendor ou se fulano ou beltrano me apoia ou deixa de apoiar. Eu acho que quem vai exercer essa função a partir de 2023 tem que ter a responsabilidade de entender que quem vai ao Senado da República é o único lugar onde o Rio Grande do Norte está do mesmo tamanho de São Paulo, de Santa Catarina, de Minas Gerais, são 3 representantes por Estado. Então a gente precisa ter um projeto para ajudar o Estado a sair da mesmice da situação em que ele se encontra. Ministro Rogério Marinho, muito obrigada por sua entrevista aqui ao Jornal do Dia. Obrigado, doutora. Obrigado a vocês e pela oportunidade. Obrigado, uma boa tarde.